Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Eu acredito que é a pergunta de diversos irmãos, porque estamos chegando à época do pleito eleitoral. E qual seria o compromisso? Nós sabemos que no mundo existem diversas situações onde as pessoas votam até por interesse. Mas o cristão não deve votar por interesse, ele deve votar com a sua consciência cristã, real e verdadeira, independente de quem seja o candidato. Qual seria a postura, pastor, do cristão durante uma eleição dessas que está se aproximando? Também podemos ainda acrescentar, o cristão ele deve participar ou não deste pleito que vamos ter. Então tem muitos cristãos que se omitem. E o que a Bíblia poderia nos direcionar nessa questão que também é muito importante para a nossa vida cotidiana? Vamos ler então Romanos capítulo 13, o que Paulo orienta a respeito dessa questão dos governos humanos. Romanos capítulo 13, verso 1 em diante. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Podemos ler o 7 também. Versículo 7 diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Boa palavra. Então aqui nós vemos que a palavra de Deus não se omite com relação a essa situação que nós somos cidadãos brasileiros e agora vamos ter essa responsabilidade e um direito de escolher os nossos mandatários. Então, nessa parte aqui, o verso 1 diz: toda alma esteja sujeita. Essa palavra ela é muito incisiva, imperativa, sujeita. Isso significa deveres. E no contexto desses 7 versos, o apóstolo Paulo vai dizer: submeter-se aos governantes. É o que fala no verso 1. Temer, desobedecer às autoridades civis. É o que fala no verso 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Então, não temer, desobedecer, fazer o bem, está no verso 4. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Isso. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Também lemos aqui que devemos pagar impostos.
também dar a cada um o que é devido, diz no verso 7, portanto dai a cada um o que deveis. Uma outra coisa, honrar os governantes civis. Também observe, orar pelas autoridades. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Paulo diz assim: Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então é um dever também de orar, obedecer às leis civis, não amaldiçoar os governantes. E aqui nós precisamos ter um cuidado com as nossas opiniões, porque a Bíblia é bem clara com relação a essa situação, quando não é da nossa preferência determinado partido ou candidato, nós nos portarmos de uma maneira incoerente com a palavra de Deus. O livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 20, diz: nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves do céu levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra. Então precisamos ter muito cuidado, e nesse clima tão fervente e efervescente que nós estamos vivendo, nós vemos muitas opiniões, e opiniões de cristãos, Facebook, WhatsApp. Ferramentas à vontade, né, pastor? Mas cuidado com o que escreve ali. Então precisamos, irmãos, você que gosta muito desses meios, né? Que hoje a pessoa parece que fica o dia todo lá, né? Fica o dia todo. Então, toma cuidado. É uma determinação aqui dos cidadãos que não devemos amaldiçoar os governantes e devemos trabalhar pela paz. É o que Paulo fala aqui no capítulo 12, esse próprio capítulo anterior do 13, capítulo 12, verso 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, ainda dentro desse verso primeiro, aqui diz potestades superiores. Isso significa governos humanos. Então, o que Paulo está querendo dizer com esses governos humanos? São autoridade delegada. Então, toda autoridade são ordenadas ou instituídas, nomeadas por Deus. Então, Deus determinou que os governos humanos existam para ajudá-lo a executar o governo moral e fazer com que as leis morais sejam cumpridas. As autoridades são instituídas por Deus, mas ele não é responsável pelo que elas fazem ou deixam de fazer. Se não andarem na linha, ele as julgarás, da mesma forma que julgará os ministros do Evangelho.
Então podemos ver alguns fatos a respeito dos governos humanos. Foram instituídos por Deus, como acabamos de ler em Romanos capítulo 13. Seu propósito era executar criminosos e manter a lei e a ordem entre os homens. Então, Gênesis capítulo 9 também fala sobre isso. É dever dos cristãos e de outros ajudar a estabelecer e apoiar o governo humano para a preservação da sociedade e a promoção do bem-estar de todos. Os governos foram instituídos para governar pela força e para punir não somente criminosos locais e individuais, mas também criminosos nacionais e universais. Os cristãos não devem deixar o governo popular nas mãos dos ímpios. Então esse é um dever que nós podemos exercer agora na escolha dos nossos candidatos. Negligenciar o bom governo é negligenciar a salvação de almas. Então precisamos que os cristãos estejam atentos. Os cristãos devem votar e participar da vida pública para promover o bom governo, a fim de que o evangelho não seja impedido e aniquilado. A razão e a experiência, bem como a Bíblia, fazem disso uma obrigação acima de tudo, visto que o governo é necessário para o bem-estar de todos e é dever de todo cristão ajudar a promover o melhor governo para garantir que esse fim seja atingido. E aqui podemos abrir um parênteses nesse comentário e dizer por que um cristão vai anular o seu voto ou vai votar em branco. Sim. É? Temos pessoas de Deus que são candidatos também. Tem pessoas que não são crentes, mas têm uma vida limpa também. E as pessoas estão deixando de lado. Estão indo pelas pesquisas, porque a gente não sabe se é manipulada, se não é. Há um tempo atrás eu ouvi alguma coisa aí que o Ibope, não sei se ia receber multa, porque houve faz uns 2 anos atrás, teve uma questão em que o Ibope lá, o dono do Ibope deu um probleminha aí para a imprensa, viu, pastor? Então, cristão não deve ir por pesquisa, mas ele deve ir pela verdade. Porque votar, no mínimo, vote alguém que tenha a ficha limpa. No mínimo isso, né, pastor? É. Então a questão que podemos levantar é válido um cristão votar em branco e anular o seu voto? Sim. Será que à luz da palavra de Deus ele está agindo correto? Ou está em desacordo com a palavra do Senhor? Apesar das opções, né? Então é algo para se pensar. Porque tem muitos que estão se omitindo. Exatamente. Você votar em branco ou anular o seu voto não deixa de ser uma omissão. Porque... Se o voto é um voto facultativo, é obrigatório, nós devemos comparecer e exercer o nosso direito. Exatamente. Como cidadãos brasileiros. Tem candidato aí, pastor, que como eu acabei de dizer, tem a ficha limpa, tem uma vida pública limpa e nem crente é. Às vezes pode pensar, não, vou votar só em crente. Mas o cristão, na verdade, deveria, no caso de pastores, né, apacentar as ovelhas, né? Mas se tem a bancada evangélica e tem candidatos cristãos que têm a ficha limpa, que têm andado na presença de Deus, então nós temos opções para poder procurar. Anular ou votar em branco não é a melhor opção. Embora o cenário mostre isso de uma forma que machuca.
Então o pessoal já fala assim porque não está vendo condições, não está vendo candidatos bons. Mas se olhar bem, se deixar de olhar para as pesquisas e olhar para quem são os candidatos de cima até embaixo, vai encontrar. Podemos ainda, nesse comentário desse texto de Romanos 13, dizer que os governos humanos não são fundados na vontade arbitrária de Deus, mas nas necessidades humanas de garantir seu próprio bem-estar. Isso nós podemos fazer uma ilustração. Se em uma família pequena regras e castigos são necessários, né? Sim. Qualquer família que tem os valores cristãos, ela tem que ter regras, Sim. disciplina. Agora, quanto mais em uma nação, num estado. Se o governo precisa de reformas, que os cristãos promovam tais reformas. Sim. E nós vemos que a reforma protestante, na história do bem-estar das nações, foi muito importante para o crescimento. Foi mesmo. Vemos países como a Suíça, Inglaterra, a influência que teve para a formação dos Estados Unidos. Foram países evangelizados, né? Então, isso partiu de uma reforma bíblica. Exatamente. Isso é muito importante. É o que nós podemos fazer agora no nosso país. Então, tendo como finalidade o melhor interesse público, é dever dos governos humanos usar de todos os meios necessários a fim de alcançar esses objetivos. Então é muito importante nós participarmos da eleição, né? Dessa eleição. E nós tivemos aqui, eu recebi aqui uma carta aberta de vários líderes evangélicos, e eles estão solicitando à igreja brasileira o seguinte posicionamento que eu gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes. Então, aqui está dizendo que os brasileiros escolherão deputados estaduais, federais, senadores, governadores, autoridade, presidente da República, e conclamam para que a Igreja de Cristo no Brasil coloque-se em intercessão constante pelo país nas próximas semanas, em jejum e oração, pedindo para que a Santíssima Trindade, por misericórdia, ouça as nossas preces e venha atender os seguintes pedidos. Então, motivos de oração. Que o Senhor, o Deus triuno, conduza em suas campanhas os candidatos honestos, bem-intencionados, comprometidos com a transparência e a moralidade, com princípios virtuosos de vida em sociedade e com uma visão cristã de mundo, a fim de que estes consigam ser eleitos aos cargos a que concorrem. Que o Senhor, o Deus triuno, mude o coração daqueles que estão dispostos a votar em candidatos envolvidos em casos de corrupção, nem permita que estes sejam eleitos. Que o Senhor, o Deus triuno, refreie a representação de ideologias anticristãs em nossos parlamentos estaduais, Congresso Nacional. Que o Senhor, o Deus triuno, frustre toda a tentativa de fraude no sistema eleitoral. Que o Senhor, o Deus triuno, não permita mais confusão e outros atos de violência, a fim de que essas eleições sejam concluídas pacificamente. Que o Senhor, o Deus triuno, por meio da obra
santificadora do Espírito Santo traga um verdadeiro avivamento à sua igreja no Brasil, provocando um grande e duradouro impacto cultural, moral e social por meio de homens e mulheres que produzam frutos dignos de arrependimento. Então são esses motivos que nós devemos orar para que o Senhor possa estar na direção deste pleito que vamos ter agora em outubro. Amém.